Aí, eu queria pedir para vocês fazerem perguntas e colocarem nessa caixinha aí de pergunta, porque fica mais fácil para a gente. Porque como o vídeo, muita gente falando, eu perco aqui as perguntas, não tem como. Se tiver na caixinha de pergunta aqui é melhor. Sejam Espera o bem-vindos a pessoal todos. entrar, daqui a pouco você continua esse seu depoimento aí. Sejam bem-vindos todos. Estamos aí de novo. Mariana, minha sobrinha, acabou de tomar o carregador de mim. Então, se por acaso eu morrer, não vai morrer agora não, tá na metade carregado. Mas se por acaso eu morrer, é porque descarregou. Mas isso vai ser daqui a 2 horas. Espero eu. Acho que depois dessas perguntas a gente podia tentar pensar. A gente tá falando a gente falou na primeira live sobre a construção do racismo, né, do racialismo no século XIX. Como que isso opera no Brasil, né, na construção da Vamos falar identidade do brasileira. Brasil, vamos chegar lá. Então, acho que já pode continuar seu depoimento, né? Pode. Você estava na parte que o cara te chamou na porta, e olhou para o outro e falou assim: ó, você teria medo dele? Você fica com medo dele, etc. E aí, qual foi a tua reação? Vamos lá, continue, por favor. Isso é um movimento, quando a gente vai analisar o movimento simbólico, psicológico e imagético dessa cena, é muito louco, né? Porque ele me chama na parede como se eu fosse. Isso é muito racista, porque é isso que a escravidão fez, que o racismo fez. Que é você desumanizar o outro, transformar o preto em coisa, em objeto. Então ele pega essa pessoa, que eu sou uma pessoa, bota na parede e fala de mim como se eu não tivesse na cena. Vamos falar desse meu negro, tá ligado? E aí ele fala isso, né? E aí o cara fala, não, fala, ó, se você visse o Jonathan, você sairia correndo e tal. E aí o outro branco não ri disso e tal. E aí fica aquele silêncio constrangedor. Sabe aquele constrangimento quando tu faz uma piada e ninguém ri? Foi esse rolê. E aí, obviamente, eu pedi a palavra. Porque eu não sou um objeto, eu sou uma pessoa. E eu sou uma pessoa muito abusada, né? E aí eu peço a palavra e falo, não, na moral, antes de eu descer para fazer meu serviço, deixa eu entender melhor. Deixa eu entender melhor. Você disse que se ele me visse, ele ia sair correndo com medo de mim porque eu tenho cara de bandido, porque eu sou bandido e tal. Mas vamos analisar a história das pessoas que parecem com você, né? Vocês chegaram na América, na América indígena. Em 10 anos mataram 50 milhões de pessoas. No Congo, Leopoldo II matou 10 milhões de pessoas. Vocês exterminaram os aborígenes australianos e dezenas de outros povos. Vocês mataram imagina, todas as pessoas, todas as pessoas. Vocês, na Flórida, pegavam criança preta, bebê preto e usava de isca para pescar jacaré. Vocês criaram zoológicos humanos, estava lá o elefante, estava lá o ser humano preto como animal. Vocês no Haiti cortavam barriga de mulheres africanas e apostava quem morria primeiro, se era o feto, se era a criança. Vocês são os que são gerentes do Brasil, vocês são os imperadores, depois os republicanos, os presidentes, os governadores, vocês são os senadores, vocês são os prefeitos desse país. Então, se esse país é um país, como vocês chamam, de ladrão, então quem é o ladrão? São vocês. Vocês são ladrão. Inclusive agora, né? Se fosse agora, eu falava, vocês roubam dinheiro de respirador, mano. Pretinho rouba até celular, mas dinheiro de respirador, dinheiro de merenda, de criança, remédio de velhinho, isso que vocês fazem. Vocês tacaram bomba nuclear na cabeça de japonês. Vocês colonizaram meio mundo. Vocês roubaram meio mundo. Saca? Aí agora você quer dizer, olhar pra minha cara e dizer que se me ver, eu sou ladrão, vai assistir medo de mim? Na moral, olha a história das pessoas no mundo todo, das pessoas que aparecem como você e me pergunta que quem tem que correr, se não sou eu, é você. Eu que tenho que correr de você de medo, tá ligado? Porque as pessoas brancas operaram no mundo aquilo que há de mais horror na história da humanidade. Só que eles esquecem disso. Eles fizeram nazismo.
Aliás, tem uma coisa sobre o nazismo que acho que foi o John Henrik Clarke que falou. Ele falou o seguinte: a Europa se escandaliza com Hitler, e aí levou Hitler a esse grau de monstro da humanidade, não é pelo que ele fez, não, ó. Porque Leopoldo II fazia igual. A Europa toda fazia igual no resto do mundo. É porque ele teve a audácia de fazer isso em solo europeu, e ele teve a audácia de fazer isso com branco, né? É por isso que ele é condenado. Porque vocês faziam isso na África, tá ligado? Faziam isso na Índia, faziam isso na Ásia. Vou te dar um exemplo. O maior massacre do século XX, o maior massacre do século XX não foi o massacre dos Hitler sobre os judeus. Foi o massacre de Ruanda. Só que ninguém fala de Ruanda. O massacre de Ruanda foi da Guerra Civil Ruandesa, foi um massacre sem precedentes. Só que era preto que estava morrendo. Então, é que eu falei, né? O genocídio na África, as guerras de descolonização foram extremamente violentas. E, assim, é o que você está falando. Há 61 anos atrás, 61 anos atrás. E aí a gente porque quando um preto comete qualquer erro, o pessoal fala os negros, né? Quando um indivíduo preto comete erro, é os negros. Então eu vou operar de forma igual só de sacanagem. Só de sacanagem. E vou dizer, são os brancos que dominam esse país desde sempre, tá ligado? Então, se o Brasil tá na miséria que tá, a culpa é dos brancos. Eles são a classe dominante. Eles são a elite política, a elite econômica, a elite cultural entre aspas. O pessoal tá perguntando qual foi a reação do cara depois que você falou isso. Não, eu falei, e claro, né? Bom malandro joga a frase do efeito e mete pé. Eles que lutem para discutir isso. E o outro branco que não. Que você tinha feito a pergunta sobre o antirracista, né? Eu vou chegar aí. O outro branco que não riu da piada, que questionou ele e tal, veio conversar comigo depois. Ele terminou lá a reunião dele, veio conversar comigo, me pediu desculpa e falou: pô, cara, ele falou uma besteira e tal. Com medo de eu processar, porque eles cometeram vários crimes, desde o crime do racismo ao crime de abuso profissional, de poder. Abuso de poder, vários crimes ali. Eu poderia processar a empresa e ganharia um dinheiro com isso, tá ligado? Tinha testemunha, não sei se as testemunhas iriam me apoiar. Mas aí você perguntou depois o que é ser antirracista, né? O que é ser antirracista? Eu tenho uma frase que o Amitur, que é um líder, um dos criadores do movimento Black is Beautiful nos Estados Unidos e dos Panteras Negras. O nome dele na época era Stokely Carmichael, mas depois ele muda para Kiam Tour, ele vai morar na África e tal. Ao ser perguntado o que os brancos poderiam fazer, como que os brancos podem somar a luta, e ele vai responder o seguinte: civilizem-se, saca? Entendam, pelo amor de Deus, que esse mundo não é de vocês, que este mundo é de todos. Entenda que ser ético, religioso, moral, é defender a vida de todos, saca? Vocês podem falar o que quiser de África, mas em nome de Ogum, em nome de Xangô, não se invade a igreja católica para tacar pedra na cabeça de criancinha. Mas em nome de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida, já se tacou pedra em cabeça de criancinha só porque estava com roupa de candomblé, tá ligado? Então, assim, foi o que esse branco fez. Quando houve uma piada racista na frente desse branco, ele não endossou, tá ligado? Ele não endossou. E tu acha que ele foi antirracista nesse momento? Foi. Foi na medida de que... porque eu sempre falo, o racismo é um problema dos brancos. Eles que criaram por uma coisa que a doutora Frances Krauze vai dizer que é o medo. Os brancos têm medo de desaparecer do mundo, porque os brancos são minoria no mundo. Minoria genética no mundo. E a brancura, ela é geneticamente recessiva. Qualquer outro fenótipo que transa, que faz sexo com uma pessoa branca, o filho sai cafuso, mameluco, misturado, não sai branco. Então, a brancura, para ela se manter, ela precisa manter ela entre si. Precisa de uma pureza racial e genética. É só vocês verem, por exemplo, você pega a princesa Meghan lá do casamento lá na Inglaterra, a Meghan. Se você olha a cara dela pra gente aqui no brasileiro, ela fala: caraca, essa mulher é branca, pô. Mas vê como a realeza da Inglaterra
reagiu, inclusive os dois agora nem são mais, abdicaram do título de nobreza. Como eles reagiram a essa mulher que pra gente é branca, eles falaram, meu Deus do céu, uma mestiça sujando o sangue da realeza inglesa. Por quê? Porque a brancura, para se manter, ela precisa se manter geneticamente, né? Porque a brancura é recessiva. A brancura, o gene da brancura, do fenótipo branco, ele é recessivo. Então, qualquer outro gene que se mistura, some a brancura. Então, os brancos têm medo do desaparecimento genético. E é por isso que eles criaram toda uma estrutura simbólica, cultural, econômica, militar, para submeter o outro à total violência e dominar os bens dispostos, os bens, por exemplo, a matéria-prima que você tem para comer, o território, o bem cultural, o bem econômico, que está disposto no mundo, como eu falei. A Europa não tem ouro, a Europa não tem diamante, como que vive mais? Vive mais porque eles criaram bomba, tá ligado? Para atacar na cabeça dos outros, para dominar e para roubar. E aí eu falo para os brancos, não, mano, acabou, sai do medo, tá ligado? Vamos conviver, vamos entender, pelo amor de Deus, que a vida só é bonita porque ela é diversa. Você imagina, César, as 82 pessoas que estão aqui. Se o mundo, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, imagine se essas 7 bilhões de pessoas do mundo fosse eu. Eu vou sair na padaria, vejo eu, minha mãe sou eu, meu pai sou eu. Eu não sei cantar, eu não sei escrever música, então no mundo não teria música. Eu não sei montar um prédio, então no mundo não teria prédio, tá ligado? Eu não sei tocar piano, no mundo não teria piano. No mundo não teria helicóptero, no mundo não teria, sabe? Porque eu não sei fazer essa porra. Então o mundo só é bacana, o mundo só é diverso, o mundo só é interessante, porque existe o outro, existe a diversidade. Sexo, sexualidade, só é bacana porque existem várias sexualidades, tá ligado? A cultura só é bacana porque existem várias. A religião só é bacana porque existem várias, saca? E aí, essa diversidade que cria beleza pro mundo, que dá inteligência pro mundo. Então, defender um mundo em que todo mundo tem direito à cidadania, sabe? Aos bens dispostos nesse mundo, é defender um mundo inteligente. Porque o mundo só é inteligente porque há diversidade. É defender um Isso mundo é ser bonito. Antirracista. Isso é ser antirracista. Ser antirracista é entender, pelo amor de Deus, primeiro sair do medo, o medo genético que as pessoas brancas têm, sai desse medo, tá de boa, ninguém vai se vingar não, tá de boa. Sai desse medo e lute pro mundo, lute para que o mundo seja diverso, sabe? E lute como? Lute educando. Aí você fala assim, Jonathan, mas eu não sou racista. Eu não tenho nenhum problema com os negros. Eu falei, mas tua mãe Vai deve rir ter. de piada racista, né? Não, Rir de piada racista. Tua mãe deve ter, teu tio deve ter, teu primo deve ter, teu patrão deve ter. E qual foi o momento que você interrompeu? O Brasil, 54% das pessoas são pretas. Qual momento você achou estranho? E aí Elisa Lucinda fala isso de forma muito, muito precisa. Se você sabe no Brasil, no Rio de Janeiro, onde se encontram os negros, onde se encontram os brancos, onde eu vou almoçar e só vai ter branco, não vai ter negro, onde eu vou visitar casas, vai ser a maioria casas de negros, onde é o bairro que só moram os brancos ricos e tal. Isso, nome disso é apartheid. Como que você vê isso? Como que você entra num restaurante e as únicas pessoas negras que estão ali estão para te servir e você acha isso normal? Então, assim, ser antirracista por isso que eu estou falando que é defender de forma brutal, total, a diversidade do mundo. E não é para ser bonzinho, não é para ser ético, não é para ir para o céu, é por inteligência, saca? Porque se os brancos não tivessem contato com Kemet, não saberiam o que é filosofia, não saberiam o que é escrita, não saberiam o que é família, não saberiam o que é medicina, sabe? Se não fosse a dominação, porque a dominação é sempre ruim, né? Mas se não fosse a dominação moura do norte, na Itália, em Portugal, eles nunca saberiam o que era bússola, tá ligado? Nunca saberiam navegar no mar. Foram os mouros que ensinaram isso a eles. Foi o mouro que ensinou a matemática, tá ligado? Então, assim, ser antirracista, primeiro, sai do medo, tá ligado? Sai do medo, mano. Segundo, seja inteligente, porque um mundo só de você é um mundo muito pobre. O mundo é muito pobre. E terceiro, se coloque, se imponha, não autorize que a pobreza, que a burrice, que a violência se estabeleça na sua casa, no seu trabalho, às suas vistas, porque não adianta nada, eu não faço mal, mas eu também não impeço o mal de ser feito, tá ligado? Como disse Martin Luther King, tá ligado? Como disse Martin Luther King, o que me assusta no mundo, tá ligado? Não é o grito dos maus,
é o silêncio dos bons. E eu falo isso, eu sempre discuto com meus amigos, eu tenho muito amigo policial e falo. Os policiais vão falar assim, vou dar um exemplo duro. Os policiais vão dizer assim, não, mas a maioria dos policiais são honestos. Se a maioria é honesto, o que eles estão fazendo quando os desonestos estão invadindo casa de pessoa preta na pandemia para dar tiro na cabeça de crianças de 12 anos? Cadê o resto dos policiais honestos? Por que não interromperam os 111 tiros que deram nos 5 meninos de Costa Barros? Por que não fizeram nada quando Cláudia Ferreira estava sendo arrastada? Então cadê os honestos, tá ligado? Cadê os honestos que vêm pessoas pretas tomando tapa na cara, vem casas de pessoas pretas sendo invadidas, tá ligado? Vê um jovem preto sendo morto cada 23 minutos e não faz porra nenhuma. Honestos são caralho que são. Honestos são caralho. Antirracista é o caralho. Se é antirracista, impeça tua mãe, impeça teu tio, tá ligado? Se coloque, mano, arrume problema na família. Porque é sobre isso. Exatamente. Eu fico pensando assim. Eu fico pensando assim sobre o assassinato do Floyd. Eu fico pensando assim, o que seria ser antirracista, né? Não basta não rir de uma piada, uma agressão ao negro. Você tem que se posicionar contra aquilo. Esse é o papel do antirracista. Eu fico imaginando as pessoas que estavam filmando, por exemplo, aquele cara morrer. Não fizeram nada, cara. Ficaram filmando, velho. O policial tava com ele no joelho. Você acha que isso basta, só filmar? Porque o antirracista, ele não teria que, sei lá, intervir em algum momento, ir lá, tirar o policial dali de cima, alguma coisa nesse sentido? Mas o cara filmar e se limitar a filmar aquilo ali, cara, o que tu pensa sobre isso? Né? E os outros policiais? Porque ele ficou lá, sei lá, 2 minutos sendo sufocado e todos os outros ali olhando. A gente pode lembrar do irmão, teve aquele ato que eu participei lá no Extra, tá ligado? Que foi também sufocado pelo segurança do Extra. Tá ligado? E a mãe do cara gritando, você tá matando meu filho. E tava várias pessoas ali, e ninguém fez nada, tá ligado? Ninguém fez nada. Isso não é ser antirracista, velho. Antirracista, o cara tem que intervir na parada, não pode deixar isso acontecer. E aí eu vou trazer Malcolm X, tá ligado? Quando o Malcolm X vai dizer o seguinte, a liberdade é sempre uma conquista, ser livre é sempre uma batalha, é sempre uma conquista diária. Toda hora querem tirar a nossa liberdade, a liberdade de todos, inclusive. Tá vivendo um momento no Brasil desse movimento. Ele vai dizer o seguinte, se você não garante, não é capaz de lutar pela liberdade com a sua vida, tá ligado? Você não a merece. A gente tá falando, ou a gente quer um mundo melhor, mano, e esse mundo pior que tá aí é um mundo que garante riqueza, garante poder. O racismo promove a branquidade. Os brancos têm vantagens em ser racistas. Estudam nas melhores escolas, ligam à televisão e só veem eles, ligam para o cinema e só veem eles, as suas histórias são contadas nas escolas, os seus heróis, tá ligado? As pessoas pretas não. Então, ir contra o racismo é entender que na escola, o tempo que era dedicado só aos heróis brancos, agora vai ser também aos heróis pretos. Então, vai ter menos heróis brancos no rolê aos heróis indígenas. Lutar contra o racismo nesse sentido é perder para os brancos, em um nível, tá ligado? Porque é perder privilégio. Tá afim de perder privilégio, tá ligado? Tá afim de perder privilégio e construir um mundo mais bonito, mais potente, mais justo? Porque senão, mano, senão, você pode dizer para mim que você é tudo. Menos bom. Não, menos bom, menos ético, menos cristão, menos moral. Você é bárbaro, tá ligado? Você é bárbaro e ponto. Aí você quer manter a barbaridade? Mantém. Só não me engana. Só não vem conversa fiada pra mim que comigo no colo. Exatamente. Eu concordo com você. Eu queria agora entrar num debate que é um debate meio acalorado. Você acha que, interpretando o Brasil teoricamente, o Brasil ele se entende pelo corte de classe ou pelo corte de raça? E essa pergunta eu vou complementar com um exemplo. Você lembra daquele policial branco que entrou no Alphaville e o maluco esculachou ele, esculhambou com a vida dele, ele ficou quietinho? Sim. Você acha que se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se fosse pegar um negro que tenha uma situação boa de vida, o Neymar ou o Lázaro Ramos, que é o teu amigo, você acha que o policial teria a mesma atitude de ficar quieto, ou ele desceria o braço se fosse o Lázaro Ramos, ou se fosse um negro qualquer? Porque se ele ficar quieto, se você acha que ele ficou quieto e ficaria quieto, o corte é de classe social. Tá sendo simplista dessa.
ou de raça? Como é que é? Não, é uma pergunta que eu estou te fazendo. E queria que você respondesse isso aí. É uma pergunta, é uma pergunta. Eu Estou sei. jogando aqui porque são perguntas que a galera me fez e eu já estou fazendo aqui também. O Brasil inventou uma coisa chamada democracia racial, não pode abolição, a partir, não só, né, o cara mais sofisticado produziu esse livro, que é o Gilberto Freire Casagrande Senzala, inclusive foi financiado pela ditadura portuguesa por Salazar para ir para Moçambique e Angola e defender que lá também o português não tinha ódio racial, o português era democrático e tal. Tudo isso porque à época você tinha todas as lutas contra a colonização e Portugal queria mostrar para o mundo que ele não era tão bárbaro e tal. Enfim. Dito isso, Cheikh Anta Diop, que é o cara que convence a Europa, convence o mundo de que o Egito é preto, ele é um físico, filósofo, químico, enfim, a gente chama o Cheikh Anta Diop de último faraó, né? Ele é um camaronês e ele além de convencer o mundo de que o Egito é preto, tá ligado? Ele tem uma tese de que há dois berços civilizatórios no mundo. Um berço civilizatório europeu do norte e o berço civilizatório africano. E aí, por exemplo, África é matriarcal, Europa é patriarcal. Ele vai mostrando historicamente como essas diferenças são fundamentais. Então, existem dois modos de ser no mundo que a gente pode analisar e definir, segundo Cheikh Anta Diop. Então, por exemplo, até a divergência econômica que se tem, se você então o problema de classe, ela é uma divergência econômica produzida pelo capitalismo. E o capitalismo não é um desenvolvimento econômico global. Ele é um desenvolvimento econômico a partir da lógica cultural, civilizatória europeia. Então, até a exploração econômica do capitalismo se dá antes de tudo, uma exploração colonial, porque é um berço civilizatório obrigando ao mundo um modelo econômico que não é africano, é europeu. E é europeu. Tanto é europeu que parte do marxismo, do comunismo vai defender que a escravidão foi boa, porque aí aumenta, acelera esse desenvolvimento econômico, cultural desses povos. Então, a violência econômica ela é também fruto da violência racial, porque ela é fruto de uma dominação de uma perspectiva racializada e civilizatória. Se pediu para fazer teoria, eu vou ser teoria. Segundo, tem uma discussão muito boa, que as pessoas sempre me perguntam, Jonathan, mas e os brancos pobres? E os brancos pobres nesse rolê? E aí eu vou usar novamente que o Amitur para dizer que ele vai dizer o seguinte: os brancos pobres são explorados. São explorados. Os negros pobres são explorados no trabalho, nas suas relações de vida e tal. Sendo que o branco pobre, ele é explorado dentro da sua língua, da sua cultura, da sua religião, ou seja, de todo o aparato simbólico que o constitui. O preto, ele é explorado e colonizado, ele é trazido ele é afastado da sua terra, afastado da sua religião, afastado da sua história, afastado da sua língua. Então, a luta dele, a luta contra a exploração, a luta contra a exploração é uma luta por dinheiro. Os negros no Brasil, e a história do Brasil aponta, e a história da colonização, Brasil, África, aponta que, inclusive uma criança ser largada no elevador com 5 anos, aponta se ela tivesse olhos, se ela fosse azul, loura de olho azul, a menina ia botar a mão e ia descer com ela no elevador. Porque crianças pretas não são vistas como criança. Não são vistas como criança. Por conta do racismo. Então, a luta negra não é uma luta por dinheiro somente. É uma luta anterior ao dinheiro. É uma luta pela humanidade. Pela humanidade. Nenhum branco luta pela humanidade. Brancos lutam por dinheiro. Eles são humanos. Fundamentalmente são humanos. O negro tem que lutar pelo seu direito de ser gente. Como eu falei, há 60 anos atrás, a gente era jogado num zoológico, tá ligado? Num zoológico. Como coisa, como animal. Inclusive, o AD falou isso, acho que foi em 2012, tem uma sentença de uma juíza
que vai botar que o ladrão da sentença era louro de olho azul, e aí a testemunhas aponta essa pessoa como ladrão e tal. E aí a juíza bota no bagulho lá, no ofício lá, que o ladrão não tinha características de criminoso. Isso é lombroso, mano. Isso é racismo científico do século XIX, isso agora em 2012. Sim. Então, assim, pegar essa cena que você falou, talvez se o cara, não sei, talvez se o negro é muito rico e famoso. Cara, mas isso foi uma pergunta que fizeram. Eu tô respondendo. Tá botando na minha conta, pô. Não, eu tô conversando com você. Então assim, talvez, numa cena específica, em que tá lá sei lá, vou falar de um amigo meu, Lázaro Ramos, na casa dele. E aí um policial vai lá e ele grita e tal, o Lázaro Ramos é famoso, é muito rico, e tal. Então o cara se encolha, porque há também uma dimensão de classe, há também uma visibilidade com instrumento de poder. Aliás, toda essa visibilidade são controlados por branco. Só ver os dados de quantos filmes foram dirigidos por pretos nesse país, quantas novelas são assinadas por pretos, aliás, quantas emissoras os pretos têm de TV. Então talvez numa cena específica isso se dê. Mas quando a gente fala de racismo, novamente, a gente não está falando de casos específicos. A gente está falando de estrutura. Está falando daquilo que acontece no normal, o cotidiano, o dia a dia, tá ligado? Está falando de estrutura. Então, casos isolados não explica porra nenhuma quando a gente está discutindo racismo. A próxima pergunta, eu já te fiz uma pergunta que o pessoal fez, você acabou de responder. A próxima pergunta é o seguinte. É uma pergunta muito... Não, eu vou fazer a primeira pergunta do Daniel, que é o seguinte. Como se deu o controle dos negros no pós-abolição? Qual instrumento foi utilizado para isso? Então, como se deu o controle dos negros no pós-abolição e quais instrumentos o Brasil utilizou para isso? Todos os possíveis. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Te amo. Te respeito demais. Tô com saudade de tomar aquele gelo. O AD Júnior postou umas fotos no Instagram dele, que vale muito a pena ir, vale muito a pena compartilhar, vale muito a pena seguir o AD Júnior, porque ele é maravilhoso. E essa pergunta tem tudo a ver com o que eu estava falando antes. Lembra quando a gente falou na primeira live sobre toda a estrutura racial que vai criar, que vai construir a ideia das raças, que o negro é inferior, que o branco é superior. Todo esse rolê que vai criar, essa estrutura chega no Brasil na metade ali de 1850, ou seja, quando está acabando a escravidão legal do Brasil, e depois. E aí, foca numa frase, só numa frasinha. A ideia era de que, se você é branco, você é civilizado, você é racional, se você é negro, você é incivilizável. Então você precisa ser controlado e tal. E aí o AD faz essa cronologia que eu vou usar aqui para ficar, porque AD é maravilhoso, AD é muito didático. E aí vai ficar muito tranquilo de entender isso. Em 1850, você tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro por conta das revoltas, as revoltas negras no Brasil, por conta também da pressão da Inglaterra, que estava começando a fazer a Revolução Industrial, todo esse rolê e tal. Mas tinham negros que tinham trabalhadores de ganho, que tinham ganhado alforria, que tinham ganho terra e tal, que tinham terras no Brasil. Pouquíssimos negros, mas tinham negros que tinham terra. Então, em 1850, você tem a Lei das Terras, que retira todas as terras da população negra e joga para o Estado regular. Então, os negros perdem terra. As pouquinhas terras que tinham conquistado, perdem terra. Em 1860, tudo isso antes da abolição, você tem a construção da superioridade racial e tal. Em 1872, você tem o primeiro censo do Brasil. Ou seja, é a primeira vez que se calcula quantas pessoas tem no Brasil e calcula a raça nessa época. E 80% da população era negra nessa época. E o Brasil leva um susto, por quê? No mundo, na América Central, no Haiti, você tinha acabado de ter uma revolução negra, tá ligado? Que matou os colonizadores franceses. Então, e lá tem pouco preto, tá ligado? Imagina no Brasil com preto pra caralho. 80% da população do Brasil é negra.
E aí, eu citar aqui no livro do Laurentino Gomes, que é um jornalista branco, que lançou esse livro esse ano. Eu falo branco porque a galera acha que eu só leio os pretos. Na verdade, todos os historiadores só leem os brancos. Ler preto é um esforço que a gente faz, porque a academia só dá pra gente ler branco. E aí, por exemplo, e aí ele vai citar esse jornalista, esse médico cearense, que quando vê as estatísticas da quantidade de população negra que tinha no Brasil, ele fala, meu Deus do céu, o Brasil precisa aperfeiçoar as raças, isso é uma maluquice. A gente não vai chegar a lugar nenhum assim com tanto preto, porque tanto preto é raça inferior, não chega a civilização. E aí o Nina Rodrigues, um dos pioneiros de estudo de África e tal, que produziu esse livro aqui, Os Africanos no Brasil, que ele vai falar sobre os africanos que vêm para o Brasil e vai analisá-los e tal. Ele escreve antes do Gilberto Freire. Ele vai dizer o seguinte: a raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade. Então o Brasil olha para as pessoas pretas no censo de 1877, 80% da população, e fala: fudeu, isso vai dar remessa, vai dar merda, e isso vai impossibilitar a gente de ser um país grande, civilizado. Em 70 e 80 você tem duas leis, né? Lei do ventre livre, que aí vai dizer que toda criança que nascer a partir dessa lei é livre, o que é mentira, porque as pessoas tinham que trabalhar na fazenda do senhor até os 20 anos, até os 21 anos. E a lei do sexagenário. Ó, a partir de 60 anos você está livre. Mentira, tinha que trabalhar ainda por 3 anos na fazenda. Agora imaginam você só conhecer a fazenda, trabalhar 63 anos da sua vida sendo coisa, não sendo pessoa, sendo objeto. E aí agora você fala assim, ó, 63 anos, um idoso. Se é idoso hoje, imagina naquela época. Gente, não tinha academia, não tinha SUS, não tinha remédio para manter, não tinha vitamina C. Está falando do século XIX, final do século XIX. 88 você tem a abolição da escravidão. Em 90, 2 anos depois da abolição, você tem a lei 847, que é a lei dos capoeiras e vadios. Então o que você faz? Você abole a escravidão em 88, você não dá terras, você não dá escola, você não dá trabalho. E aí o que você dá? Você dá lei para punir. Então os vadios, quem está perambulando sobre a rua, quem está jogando essa tal de capoeira aí, vai preso. Isso é o primeiro movimento para encarcerar negro em massa na história do Brasil. Em 1911, você tem o Congresso Universal das Raças, e vai um jornalista lá chamado Carlos Lacerda, acho que ele era jornalista, ele vai lá representar o Brasil, outros intelectuais, filósofos brasileiros, advogados, jornalistas, vão lá acho que para a França, se eu não me engano, para esse Congresso Universal das Raças. Lembra? Racismo científico, tá bombando. E o que ele vai dizer lá? Ele vai dizer que o Brasil tem uma solução para essa concentração de pretos. É a miscigenação. O Brasil vai misturar com branco, e vai embranquecer. Quem nunca ouviu? Vamos clarear a família. Tomara que não venha com o cabelo duro assim da mãe. Então isso é um pensamento... Olha como os pensamentos históricos duram. Ah, essa é coisa de história. Não, mano, isso é coisa de agora, que tem raízes históricas. Tá aí a frase. Vamos clarear a família e tal. Vamos fazer cabelo bom. E ele vai dizer isso pro mundo. Ele vai dizer, ó, vamos botar branco, e o Brasil, calma, mundo, o Brasil vai ficar branco. E aí você tem a lei, em 1911, no mesmo ano do Congresso Universal das Raças, 9.081. Todas essas leis estão lá no site lá do governo do Brasil, da presidência lá do Brasil, você acessa, do Senado Federal, você acessa essas leis. E o que essa lei vai fazer em 1911? O Brasil, qual é a solução que o Brasil dá? Quem viu Terra Nostra aí? Quem viu Terra Nostra? Lá na Paula Arósio, todos aqueles italianos e tal. O Brasil quer clarear. Política do governo, né? Era política de governo, né? O Estado brasileiro financia a vinda de italianos, espanhóis, quem quisesse vir para o Brasil. E o Estado brasileiro pagava passagem de segunda e terceira classe,
o Estado brasileiro dava uma terra entre 25 a 50 hectares de terra, isso é terra aberta. O governo brasileiro dava uma pensão para quem conseguisse manter em 3 anos uma família e dava escola. Lembra? É essa época que você começa a ter a criação de várias escolas católicas, escolas que ensinam inglês, escolas que ensinam alemão, escolas que ensinam francês. Tudo isso para educar europeu. E pensa onde estão os negros nesse rolê. Os negros são proibidos de estudar nessa época. E a Igreja Católica só faz escola para branco. Os negros acabaram a abolição. Onde estão os pretos nesse rolê? Em 1931 é criado antes, inclusive, a Frente Negra Brasileira, que são os negros se organizando para construir escolas, para educar as pessoas pretas, na sua maioria analfabeta e tal. Isso em 1931. Em 1934 você tem na Constituição brasileira a eugenia. Eugenia é a ciência vinda de toda essa ideia das raças, que a raça branca é superior e tal. Então você tem mais uma política que vai para a Constituição do Brasil, dizendo que o Brasil precisa clarear as pessoas. Em 1937, Getúlio Vargas, no Estado Novo, Getúlio Vargas, proíbe a Frente Negra Brasileira, aquele movimento das pessoas pretas que estavam educando os negros. Ele proíbe porque o Estado Novo é uma ditadura trabalhista. Calma, deixa eu continuar o rolê. Em 45 que ele vai falar da capoeira, o caralho é 4, mas antes ele proíbe a Frente Negra de funcionar. Ou seja, o Brasil não dá escola para as pessoas pretas, e quando as pessoas pretas se organizam para se educar, o Estado brasileiro proíbe. Vamos lá. Em 51 você tem a lei Afonso Arino, que é quando o racismo vira uma contravenção. Inclusive, a Glória Maria, a minha amada Glória Maria, é a primeira pessoa no Brasil a usar a lei Afonso Arino para se defender de alguém. Eu acho que ela chega no hotel e o cara não deixa ela entrar no hotel porque ela era negra. Glória Maria. E a Glória Maria usa essa lei para... Era contravenção, então você não ia preso, né? Porra nenhuma. Em 1968 você tem a Lei do Boi. A Lei do Boi é maravilhosa, porque a Lei do Boi garante 50% das vagas em escolas universitárias no Brasil para filhos de fazendeiros. Pergunta a vocês, qual é a cor dos filhos dos fazendeiros? Quem ganhou terra? Quem foi proibido de ter terra? Então, 1968, existe a Lei do Boi, que garante 50% das vagas na universidade para filhos de fazendeiros brancos e ricos. Vamos falar de cota? Para mim, vou começar a falar de cota, tem que falar o governo brasileiro pagando a vinda de europeu. O Rafael Naka pediu para você falar sobre a política de cota. Então você já emenda uma coisa na outra. Aí responde o Naka logo de uma vez aí. Essa é a história do Brasil, tá ligado? E aí, perguntando o que o Brasil fez após a abolição, fez isso, fez leis que prendiam pretos, proibiu pretos de comprar terra, proibiu pretos de estudar. É isso que o Brasil fez. Porque o Brasil queria e quer clarear a população brasileira. Aí você fala assim, Jonathan, isso é impossível. Já foi no Uruguai? Já foi na Argentina? Argentina. Só um instantinho. Antes de você responder o Naka sobre cota, que eu tenho uma lista de perguntas aqui, eu só apenas estou lendo as perguntas aqui. Eu só queria dar uma complementação do que você falou, que é o seguinte. Você sabe que o meu doutorado é sobre história militar, né? E eu estudo exatamente o governo Vargas ali, a questão do anticomunismo, o comunismo dentro do exército, o anticomunismo dentro do exército e tal. Eu queria falar sobre o estudo de um historiador carioca chamado Fernando Rodrigues, que é um grande historiador carioca, um camarada meu. Ele vai escrever um livro chamado Os Indesejáveis, que é esse livro aqui, ó. Depois eu boto uma referência aí. Os Indesejáveis. Ele vai, através da documentação que ele pesquisou lá no AEX, Arquivo Histórico do Exército, ele vai mostrar, Jonathan, como em 1941, no auge do Estado Novo, a Academia Militar do Rio de Janeiro, que formava oficiais, proibia o ingresso de negros. Isso era lei. Não se podia, filhos de negros não podiam prestar concurso para serem oficiais. E isso vai gerar o quê? Uma oficialidade no Brasil branca. Você conhece um general negro?
Eu não conheço. General negro, eu não conheço. Então, quer dizer, eu vou só ler aqui uma parte aqui, ó. Olha as condições do edital do concurso de oficiais do Exército Brasileiro em 1941. Ser brasileiro nato e filho legítimo de brasileiros também natos. Pertencer à família organizada de bom conceito. Ser fisicamente sadio e não ser de cor. Não ser de cor. Aí a justificativa que o Dutra, que era o general Dutra, que era o ministro da guerra, e era o homem forte das Forças Armadas naquele momento, era que o exército não podia inverter a lógica da sociedade. Como é que você vai formar um oficial negro e esse oficial vai chegar ao posto de coronel daqui a 10, 15 anos, 20 anos, ao posto de coronel, e esse coronel negro vai mandar no tenente branco? Esse coronel negro vai mandar no capitão branco. Imagina essa situação. Então, a justificativa do governo para aquela época era que o exército não podia inverter a lógica social da sociedade. Então, era explicitamente claro que o negro era proibido de prestar concurso e o filho do negro era proibido de entrar nas Forças Armadas como oficial. Isso eu estou falando de... Eu não estou falando, Jonathan, de 1800 e lá vai fumaça, não. Eu estou falando de 1941. Se eu não errar, se eu não errar na data, se eu não errar na data, em 1910 você tem a revolta da Chibata com João Cândido. Isso. Então, em 1910, as pessoas pretas, tá ligado, nos navios tomavam chibatadas. E aí tem a revolta da Chibata, que o João Cândido, com mais outra galera e tal, apontam os navios da Marinha Brasileira para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital à época, e taca bomba, tá ligado? Imagina. Negros tacando bomba. Porque o pessoal falou que os negros não fazem nada, os negros brasileiros não fazem nada. Então os negros brasileiros, em 1910, bombardearam a capital do Brasil. E aí depois o João Cândido, a galera é morta pra caralho, o João Cândido sobrevive e é torturado e tal, vive em calabouço, um bagulho muito bizarro que acontece com ele. E os pretos foram quem defenderam o Brasil na Guerra do Paraguai, tá ligado? Com a promessa de alforria, de terra, que nunca aconteceu. E esse mesmo exército, esse mesmo poder militar no Brasil, cria uma lei impedindo que negros sejam oficiais. É isso que é o Brasil. O Brasil usa esse corpo... Fala das cotas aí pro NACA, rapidinho, para as cotas. E aí, só falar do Antônio Cândido, na ditadura militar, salve o almirante negro. Na verdade, não era almirante, né? A ditadura militar proibiu o almirante justamente por causa disso aí, César. Almirante negro, um rebelde, almirante negro. E aí ele muda. E aí o escritor, que se nome do compositor, tem que mudar a letra. Né? Enfim. Eu acho, cota. Eu odeio essa palavra cota, tá ligado? Porque essa palavra cota é muito ruim. É ações afirmativas. E ações que vêm afirmar. Afirmar o quê? Afirmar quem? E afirmar sobre quais condições? Quais justificativas históricas? A cota racial é a única que o pessoal reclama, né? Mas todas as cotas que existem, para estudante de escola pública, para pobre, para filho de militar assassinado, elas só existem porque o movimento negro lutou pelas cotas, pelas ações afirmativas. Todas as outras só existem porque os pretos que lutaram por isso. Mas agora querem tirar dos pretos. É muito curioso isso. Elas são ações afirmativas. Ela vem afirmar que o Brasil precisa reparar, o Estado brasileiro precisa reparar a constante violência que ele fez e faz contra as pessoas pretas. Então não é a favor, é reparação histórica. Inclusive deveriam ter outras. Sabe por quê? Porque é normal ter. Quando a Alemanha faz o que faz com os judeus, depois que se acaba com a guerra lá, que Hitler é vencido, a Alemanha paga o saldo de guerra. Paga e ajuda a construir, junto com os Estados Unidos, o Estado de Israel. O governo alemão tem que pagar reparação histórica, porque é crime contra a humanidade. E a ONU já assinou, o mundo todo assinou a ONU, que crime contra a humanidade não prescreve. Não tem essa porra que o crime foi ontem. Crime contra a humanidade é crime contra a humanidade. Então a gente está falando de uma reparação histórica justa e indevida, porque eu acabei de comprovar que existiu cotas para brancos. Quando os brancos europeus vieram com tudo pago, ganhou terra, ganhou escola, ganhou dinheiro para sustentar, existiu cota para branco
Em 1968, camarada, quando os filhos de fazendeiros tinham 50% de chance na universidade pública, em particular financiado pelo governo do Brasil. E aí quando você tem, no ano 2000, ações afirmativas para corrigir uma discrepância absurda, porque até 1980, só 3% dos alunos eram negros, tá ligado? Na universidade. Uma universidade que os negros pagam, porque os negros no Brasil hoje são os mais desempregados, são os que recebem menos, são os menos educados, mas ainda assim nós pagamos ao PIB do Brasil 1 trilhão e 700 bilhões de reais por ano. E a universidade pública, ela é paga pelo dinheiro das pessoas pretas também. Então as pessoas pretas precisam ter acesso a esse bem que é público. Eu acho que você já respondeu o Naka aí, né? Cara, para fechar aqui a nossa live... Rapidinho. Naka, um beijo. Saudade, meu irmão. Vai, para fechar. Deve estar acabando as 2 horas já também. Eu acho que para fechar a nossa live aqui, vou pedir para a galera depois olhar os meus stories aí, que eu vou postar os livros aqui nos stories como referência, tá? Todo mundo aí, os livros que eu citei. Eu queria fazer uma pergunta, que também está aqui anotada, que a galera fez, e é uma pergunta, assim, muito corriqueira, né, do dia a dia, né, do pessoal. Que é aquela famosa frase do Mr. Catra lá no Pânico, né? Quando ele vai no Pânico, ele vai dizer que negro escravizava negro, certo? A gente podia comentar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouquinho, depois você fala, a gente fecha a live. Eu só queria dizer que o termo negro, como eu disse lá no passado, a palavra negro já é problemática, porque quando você fala negro, você entende que na África era todo mundo igual. Quando, na verdade, em África, você tem várias nacionalidades diferentes, você tem várias culturas diferentes, você tem vários idiomas diferentes, e você colocar aquilo tudo como negro é um erro histórico e é uma forma de racismo. Assim como eu sou brasileiro, não me considero, por exemplo, igual um estadunidense, embora nós moremos na América do Norte e do Sul. Mas eu não sou um estadunidense. Eu não sou igual nem um argentino, que é de lá, que mora aqui do lado, que é de lá, um estadunidense. Então, acho que a mesma lógica serve em África. Então, quando você fala que negro escravizava negro, era como se um irmão escravizasse outro irmão. Em África, existiram várias nacionalidades que realmente entravam em guerra, porque qualquer sociedade entra em guerra uma com as outras. E quem perdia a guerra, geralmente era escravizado. Isso, né? Era uma coisa que você via não em África, você via na Europa. Os vikings não escravizavam, as outras que lutavam lá entre eles não escravizavam. Os japoneses, os asiáticos não utilizavam da escravidão. Então, assim, quando você fala que negro escraviza negro, eu acho que é esse o erro conceitual do pessoal. Não entender que ali não é o negro, ali é o Yorubá, ali é o Império do Mali, é o Império de Kush, que realmente tinham problemas políticos entre eles. Às vezes, sim, faziam alianças, às vezes entravam em guerra, coisa normal, né? Eu queria que você complementasse isso aí e falasse um pouco sobre isso. Você explicou muito bem por uma questão que é sempre uma parte dessa minha pergunta, dessa pergunta que eu respondo. E a outra coisa é pensar que ninguém fala o branco escravizou o branco, né? A escravidão, como você me falou, é um regime que está espalhado na história da humanidade. Então, na Grécia... Roma tinha escravo, porra. Roma tinha escravo. Roma... E você se tornava escravo, na sua maioria dessas experiências e tal, por dois movimentos. Ou por dívida, ou por guerra, né? E aí quando pensa Grécia, por exemplo, Grécia vai construir a ideia do bárbaro. Bárbaro é o outro, é o estrangeiro. Enfim, mas isso é outra live. Então, isso é uma condição universal. É uma condição universal que a África também faz parte do mundo, também havia África. Havia guerras em África e tal. Os escravos, as pessoas escravizadas nesse processo de guerras, entre grandes impérios e tal, Império Mali, contra o Império de Gana e tal, cai na porrada e você consegue pegar alguns guerreiros e tal. Como existia isso na América indígena também, astecas, maias, toda a galera, todo mundo cai na porrada.
Sendo que na cultura africana, esse ser vencido, ele poderia, em algumas situações, ele poderia voltar depois de um tempo de trabalho, ele poderia voltar para sua comunidade e tal, ele poderia ser absorvido dentro da sua comunidade. Lembra quando quando eu falei de colonização, quando é só apagar o outro? Não existia essa colonização. E ele era, sobretudo, humano. Não existia ali um processo de desumanização, de transformar ser humano em objeto que você pode manipular, que você pode estuprar, que você pode vender, que você pode alugar, que você pode espancar, que você pode amarrar a corda no pescoço para pescar jacaré. Eram seres humanos. Eram seres humanos. E não existia na escravidão interna ali africana uma indústria de escravidão. Essa indústria de escravidão é uma invenção da Europa. É uma invenção da Europa também esse processo de desumanização. E é uma indústria muito bem desenhada, que é assim, a África fornece mão de obra, essa mão de obra vem para a América fornece a riqueza, a matéria-prima, e tudo isso vai parar onde? No colo dos europeus. Então era um comércio muito bem desenhado, né? Era uma lógica muito bem estruturada. E é um comércio tão louco. A gente está falando de um transporte obrigatório de entre 24 a 25 milhões de pessoas. É muita gente agora, imagina naquela época. E foram 350 anos, por exemplo, de tráfico negreiro. E só para vocês terem uma ideia do qual o nível de horror que é isso. Só no navio, que na verdade não é navio, é tumbeiro, porque eram tumbas humanas, morreram ao longo desses 350 anos de tráfico negreiro 1.800.000 pessoas. Essas mortes no caminho do Atlântico mudaram a alimentação, o ciclo de alimentação dos tubarões. Era tanto corpo jogado ao mar todo dia, durante 350 anos, que os tubarões do Oceano Atlântico começavam a seguir os navios, os tumbeiros, porque sabiam que ali tinha comida farta. Então, alguns tumbeiros teve até que botar corda e tal, para a galera não cair, porque os tubarões tinham que pular para pegar mesmo, que sabia que todo dia, corpos ao mar, durante 350 anos. 1,8 milhão. Isso é muita gente. Só no mar, porque mais de 10 milhões morriam no caminho, né, do interior de África até o porto. Então, a gente está falando de um regime monstruoso, sem par, sem igualdade na história da humanidade. E aí querer justificar uma estrutura toda de violência, que eu narrei uma parte. Imagina, você contar a história do Brasil em 2 horas, em 1 hora, numa live, não dá nem para um fiapo do cabelo do que foi o Brasil, do que foi a colonização, do que foi a escravidão. Não dá. Então não saiam daqui achando que vocês são especialistas em escravidão, porque ninguém é, tá ligado? Tá falando 350 anos só de tráfico. E aí você querer... Porque essa fala vem para justificar, né? A culpa não é da Europa, a culpa não é dos brancos. A culpa é dos próprios negros, porque eles se escravizaram. Se escravizavam. Como se o negro criasse essa indústria, como se o negro criasse como esse processo se existisse a categoria de negro também, né, Jonathan? Isso, a categoria de negro não existia, porra. Né? É isso. Então, eu acho que ficou respondido. Esse argumento é um argumento canalha e safado. A gente tá falando, o César falou no início, e até comentávamos aí, também não comentando, que a história é uma narrativa que está em disputa. Hoje, por exemplo, com este governo, com este movimento que existe por aí, há o que se chama de revisionismo da história, né? Há uma galera muito canalha dizendo que a escravidão não foi tão mal assim, que não sei que não foi assim, que chama de revisionismo histórico. Gente muito canalha que quer mudar a história, tá ligado? E quer mudar a narrativa história para não garantir direitos, para não garantir consciência para as pessoas pretas, tá ligado? É isso. Esse é o Brasil. O Brasil de hoje. Cara, aliás, o Brasil que... Desculpa, César, te cortar. O Brasil que em 2012, a elite brasileira, a elite branca brasileira, se indignou, porque agora queria dar lei trabalhista para doméstica. Tá ligado? Tem uma capa da Veja que o AD, que eu não conhecia, o AD mostrou, que é a capa da Veja, um homem branco
com um olhar desolador, vestido de doméstica, limpando sua própria... lavando louça. E aí dizendo, aonde esse país vai parar? Olha você no futuro. Olha homem branco. Agora que empregado doméstico tem direito a férias. Isso é 2012, caralho. Agora que empregado doméstico tem direito a férias, branco, você vai ter que lavar a própria roupa, limpar o próprio chão. Eles tiveram que limpar agora na pandemia, eles não, alguns, né? Porque outros não. Aprenderam a limpar chão agora, né? Não, porque outros não. A maioria só fez por pressão popular, outros não fizeram, inclusive alguma, pegou o filho da empregada de 5 anos e mandou a empregada cuidar do cachorro e botou no elevador e o moleque morreu. Isso é o Brasil. Certo. Cara, eu acho que é fundamental esse debate. O tempo já está acabando. Você sabe que tem muito mais coisa para debater. A gente não falou nem do conceito de quilombo, né? Que era outra pergunta aqui, o conceito de quilombo vai ficar para trás. Fica o convite aí, fica até à vontade para uma próxima live para a gente discutir mais coisas que ficaram para trás, que não deu para discutir, como quilombo, Zumbi do Palmares, nem falamos de Zumbi, assim, é muita coisa para falar. É como você falou, são 350 anos de história, 350 anos de escravidão, 500, né? É um lance... 350 anos de tráfico só, tráfico legal. Isso, eu confundi aqui. Tráfico legal, né? Tráfico legal, porque o legal e ilegal continuou. Por exemplo, no Brasil você tinha fazendas especializadas em obrigar negras a transar com negros para fazer negrinhos para vender como escravo. Então, muita coisa que ficou, que não deu para a gente comentar, infelizmente. Então, fica aí o convite aí para uma próxima conversa que a gente vai ter, uma próxima live. Queria agradecer o pessoal, queria agradecer o Jonathan, assim, maravilhoso, a gente sempre aprende com ele, a gente, nesse momento, eu acho que todos nós, né, brancos, devemos muito mais ouvir do que falar, tanto é que essa live aqui, quem falou mais foi o Jonathan, e eu mais ouvi, aprendi, falei só coisas pontuais. César, como já está se despedindo, a galera está saindo. Quem quiser saber mais sobre quilombo, sobre o que é quilombo, leiam Beatriz Nascimento. Bota Beatriz Nascimento no YouTube, que é uma mulher preta que, se eu não me engano, morreu assassinada, uma intelectual incrível, que tem, inclusive, um documentário muito bonito, ela falando e tal, no YouTube. Tá lá de graça, o conhecimento tá aí. É só a gente procurar caminhos que a gente acha. Já que eu te contei... Vou pedir para seguir o Jonathan no Instagram e me seguir também, porque eu vou colocar os livros lá no Stories. E é isso aí, cara. Obrigado. Tô com saudade de você. Tomar uma cervejinha junto contigo aí qualquer dia. Eu queria agradecer o teu convite, sobretudo. Agradecer a todo mundo. Eu vi Nego Álvaro aí, vi Davi Júnior aí. Davi Júnior que me falou que estudou contigo. Vi Lorena. Davi Júnior foi meu amigo de escola, pô. Gente boa pra caramba. Estudou comigo. A Maviana, tem uma galera aí muito, muito, muito querida, que eu respeito muito, que eu tenho muito carinho. Tem uma galera nova que tá aí, o Naka que mandou pergunta, o Daniel, o Pablo, todo mundo que tá aí. Eu queria agradecer muito a vocês, eu queria agradecer muito ao César, a paciência de ouvir 2 pessoas falando por 2 horas esse rolê. Eu queria dizer que também, que a gente vive um momento muito importante, saca? Porque não deu para falar, mas o Brasil conseguiu criar uma novidade, uma coisa muito incrível, que é a conversa fiada de que o Brasil não tem problema racial. Tudo isso está nessa ideia chamada democracia racial. Por exemplo, Vinícius de Moraes, que é um gênio maravilhoso, numa conversa com o Paulinho da Viola vai falar sobre racismo, o Vinícius de Moraes vai dizer o seguinte, ó, no Brasil o problema não é essa de racismo, não. O problema de essas coisas a gente resolve na cama. Saca? Isso foi ontem. Pixinguinha foi impedido numa festa que era para ele. Foi impedido de entrar no Copacabana Palace. Então, assim, a gente tem aliás, o Vinícius de Moraes que fala que é o branco mais preto do Brasil, mas que cantou que se o samba hoje é branco na poesia, ele é negro demais no coração. 20 segundos, Jonathan. 20 segundos. Então eu quero agradecer e entender que a gente tem uma ótima oportunidade de mudar esse país para um caminho mais justo, mais igualitário. Não percamos essa oportunidade e nunca deixamos o racismo voltar a ser o que tentaram fazer dele. Alguma coisa que não está aí. Está aí sim. O tempo todo, o dia todo. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Jonathan.